Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Vailson Santos, de Geografia. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídia e Tecnologia Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a distribuição populacional mundial e deslocamento de populações e as principais etnias migratórias ao redor do mundo. Então, vamos lá, para a nossa hora de aprender. Você sabia que existem várias razões para a distribuição de pessoas e ritmo de crescimento da população? Existem vários motivos para alguns países terem uma população maior ou menor. Atualmente, temos uma população total de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, com previsão para 9 bilhões de pessoas em 2050. No entanto, alguns países têm consideravelmente mais pessoas que os outros. Por exemplo, 4,1 bilhões de pessoas vivem na Ásia, representando 60% da população mundial, e 1 bilhão de pessoas estão no continente africano. Mesmo dentro dos continentes, essa população também é concentrada, por exemplo, 2,5 bilhões de pessoas vivem apenas na Índia e China. A concentração populacional, portanto, pode se tornar um desafio para a gestão política dos recursos naturais, como água e distribuição de renda, acesso a serviços como saúde. Agora, vamos conferir alguns dados que constam serem coletados em 2019. Os países mais populosos do mundo. Primeiro, China, população 1 bilhão 413 milhões de habitantes. Segundo, Índia, população 1 bilhão 350 milhões de habitantes. Terceiro, Estados Unidos da América. Sua população é de 326 milhões de habitantes. Quarto, a Indonésia, população de 266 milhões de habitantes. Quinto, o Brasil, população 210 milhões de habitantes. Sexto, Paquistão, população 120 milhões de habitantes. Sétimo, a Nigéria, população 194 milhões de habitantes. Oitavo, Bangladesh, população de 166 milhões de habitantes. Agora, precisaremos tentar compreender alguns conceitos um pouco complexos. Primeiro, a densidade demográfica, que é a relação correspondente à divisão da população absoluta de um país pela área desse mesmo território. Essa informação constitui o dado denominado densidade demográfica, habitante por quilômetro quadrado. Em termos de distribuição, podemos afirmar que a densidade demográfica mundial, ou o número de habitantes por quilômetro quadrado, é concentrado e desigual. Isso acontece porque a maior parte da população mundial está no continente asiático, 60% da população mundial. Encontra-se na Ásia. Nesse sentido, é importante diferenciar país populoso de país povoado. O país populoso é um país cuja população absoluta é bastante expressiva. Fala-se em país populoso, cidade e população. Um país povoado é um país, conceito que expressa a relação entre o número total de habitantes e sua distribuição no território, por quilômetro quadrado. É importante ressaltar que existem fatores físicos e sociais que determinam a concentração da população em um determinado locais. Vamos descobrir agora quais são eles. Primeiro, fatores físicos. São fatores naturais que influenciam na distribuição da população, ou seja, a natureza influencia nos motivos para certa quantidade de pessoas viver em um certo lugar. Segundo, o clima também pode ser um fator importante na distribuição da população. Ao contrário dos lugares desérticos e polares, é possível notar que nas áreas tropicais e temperadas, sobretudo úmidas, há maior concentração populacional. Temos também o relevo. As primeiras áreas ocupadas em grande parte do mundo foram as áreas litorâneas, sobretudo pelas grandes navegações marítimas e o processo de colonização. A exploração das colônias deu início às primeiras cidades, que até hoje concentram a população. Além disso, era pelo litoral que o comércio era feito, possibilitando o intercâmbio comercial entre os países. As planícies, de modo gerais, eram mais ocupadas. No entanto, no Brasil, há uma grande ocupação em planaltos, podendo ressaltar o caso da cidade de São Paulo, a maior metrópole nacional. É importante lembrar também
que foi no entorno dos rios o início das grandes civilizações humanas. Isto porque, além da importância do rio para a sobrevivência, no entorno deles está o solo aluvial, que permite a agricultura e o plantio da comida, e foram nesses locais as primeiras ocupações humanas. Nos dias atuais, os locais de solo fértil também são muito valorizados, apesar da modernização das técnicas agrícolas. E, por último, temos a geologia. Algumas áreas do planeta possuem muitas estabilidades tectônicas, como terremoto ou erupções vulcânicas. O Japão, por exemplo, tem a 10ª maior população do mundo. Apesar de ser uma área instável, com muitos terremotos, foi necessário uma adequação econômica e social que viabilizasse essa ocupação. Nem todos os países ou regiões conseguem manter a população em áreas de estabilidade geológica. Podemos citar exemplos de ilhas ou regiões vulcânicas. Além dos fatores físicos, temos também os fatores sociais para definir quais locais serão mais ou menos povoados. Históricos, populações muito antigas possuem raízes culturais e tendem a concentrar maior população, como, por exemplo, podemos dar o exemplo da Ásia, da África, berço das primeiras civilizações humanas. Econômicos. A infraestrutura urbana é feita de modo a aglomerar a população. A exemplo disso, temos fenômenos da verticalização. Na mesma área que antes 5 pessoas moravam, numa casa, por exemplo, se constrói um prédio que cabe muito mais pessoas, na mesma área. Chama-se verticalização, pois os prédios são aglomerados de casas na vertical. Portanto, nas áreas de maior infraestrutura urbana, temos maior concentração populacional. O meio urbano, porém, é desigual, e mesmo que parte da população não consiga acessar essa infraestrutura, se concentra nas periferias, porque ali são concentrações também populacionais de desenvolvimento e emprego. É importante ressaltar que esse fator influencia também os fatores ditos naturais, uma vez que nem sempre é possível acessar as regiões de maior amenidades ambientais e climáticas. Fatores políticos. Uma boa estabilidade política pode atrair pessoas, além de que existem fatores políticos que direcionam a ocupação. Por exemplo, a interiorização do Brasil e a ocupação geoeconômica do Centro-Oeste, isso teve como eixo a atração de imigrantes do Sul, que ganharam grandes globas de terras com o intuito de colonizar, levar o desenvolvimento, a infraestrutura econômica por meio de expansão de fronteiras agropecuárias. Isto é feito por meio de planos políticos de desenvolvimento para determinados locais, direcionando a ocupação e, por fim, o cultural, que é o exemplo de Israel e a Palestina. Ajuda a visualizar o aspecto cultural influenciando a distribuição da população. Quando há uma raiz cultural em determinado local, podem gerar, inclusive, conflitos entre povos. Outro ponto, que é com a globalização das culturas americanas e europeia, possui maior projeção e aceitação mundial, permeando o imaginário, aumentando também o desejo de imigração. Claro que isto é regulado por fatores econômicos, sobretudo, existe uma forte influência cultural latina na cultura americana, que ocorre pela discrepância dos níveis econômicos entre as regiões dos Estados Unidos. No caso do Brasil, o país possui uma população absoluta de aproximadamente 200 milhões de habitantes, dado de 2019, e uma área aproximadamente de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nesse sentido, sua densidade demográfica é em torno de 23,5 habitantes por quilômetro quadrado, que é o total de habitantes dividido para a área do território. Desse modo, pode-se afirmar que o Brasil é um país populoso e pouco povoado, pois possui uma elevada população absoluta
e a baixa densidade demográfica. A população do Brasil se dá muito concentrada em áreas litorâneas e de grandes cidades, sobretudo na região sudeste. A concentração do meio urbano industrial do Sudeste, com destaque para o eixo Rio-São Paulo, acontece em função do sucesso da economia do café, que concentrou o capital e atraiu migrantes. A indústria nesse eixo, no primeiro momento, atraiu muitos migrantes de outras regiões do Brasil. Existe, porém, uma diferença entre a expansão populacional e de infraestrutura, uma vez que a urbanização e a industrialização do Brasil ocorreram de modo a concentrar pessoas, mas não contou com a infraestrutura para atender a todos, como a ausência de saneamento básico e rede de transporte, saúde e educação para a população que chegava. O Sudeste, como foi a primeira região brasileira a se industrializar, atraiu muitos migrantes e, consequentemente, se tornou a região mais populosa e povoada do Brasil. A distribuição da população mundial acontece de duas maneiras: áreas ecúmenas e áreas propícias à fixação humana, exemplo, planícies, solos férteis, próxima à fonte de água, e áreas anecúmenas, que são áreas não propícias à fixação humana, exemplo, desertos quentes, desertos frios, florestas e florestas densas. Por último, precisamos falar sobre os deslocamentos e populacionais, ou seja, a migração de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de uma região para outra, ou de um país para outro, ou do campo para a cidade, que nós conhecemos por êxodo rural. Atualmente, o mundo globalizado, as guerras, os fenômenos climáticos aumentam o processo de migração, especialmente a imigração internacional, para os países ricos e desenvolvidos. As principais etnias migratórias ao redor do mundo acontecem através de correntes migratórias, principalmente a latino-americanas, africanas e asiáticas, em direção aos Estados Unidos, Europa e Japão. No Brasil, as principais correntes migratórias recentes são os haitianos, colombianos e venezuelanos. Os motivos que levaram à migração dos haitianos da sua terra natal foi inicialmente a estabilidade política e crises econômicas. Mais tarde, um grande terremoto que destruiu parte de seu território, em 2010. E é nesse momento que o processo migratório para o Brasil aumentou. A migração de venezuelanos para o Brasil foi fruto de crises políticas e econômicas e humanitárias que levaram os venezuelanos a migrarem para várias regiões do mundo em busca de trabalho e de melhores condições de vida. E a questão dos colombianos foi essa grande guerra civil colombiana que tem migrado para o Brasil através da selva amazônica, por acreditarem que aqui estarão distante do alcance dos grupos armados que há quase meio século travam uma batalha pelo poder no país vizinho. Quantos conhecimentos adquirimos na aula de hoje? Mas não para por aí. Vem comigo, pois chegou a hora da atividade. Atividade 1. Qual o continente mais povoado do mundo? Resposta B, africano? Não, senhores, não é o continente africano. O continente africano possui mais de 1 bilhão de habitantes. Verdade que algumas civilizações, como no caso a civilização egípcia, ela surge no continente africano. Uma civilização antiga, como estudamos, a questão histórica influencia na quantidade de população. Mas não é o continente africano. Letra C, o continente europeu. O continente europeu passa por vários processos. Numa delas, nós vamos chamar de processo demográfico. A população europeia, há tempo, está perdendo população. E sempre foi um continente não muito povoado. Porque, em parte, logo após as grandes navegações, ela vai distribuir, vai mandar excessos populacionais para suas colônias. Então, não é o continente europeu. É o continente americano? Não, pessoal. O continente americano é um continente que recentemente passou a ser povoado. Ou seja, o continente americano, de fato, já era povoado pelos nossos indígenas, nossos autoctônicos, mas a população não era tão grande, porque a concentração populacional ela vai acontecer principalmente nas cidades, e ela vai ter uma explosão após a Segunda Guerra Mundial.
que nós vamos sair de 1 bilhão de habitantes em 1800 para 7 bilhões de habitantes em 2020. Então, a letra correta é a letra A, continente asiático, que concentra aproximadamente 60% da população mundial, que se dá por vários fatores. O principal é o histórico, é ali que surge as grandes civilizações, as primeiras grandes civilizações, principalmente a Suméria, ou seja, por questões históricas, o continente asiático, ele é o continente mais povoado do mundo. Gabarito, então, a questão correta é a letra A. Atividade 2. A distribuição da população brasileira ocorre de forma irregular, sendo que algumas regiões com muitos habitantes e outras com poucos habitantes. Qual é a região brasileira mais povoada e populosa? Letra A, região norte? Não, região norte não é a região mais povoada. Primeiro, que a região norte é uma região que recentemente está sendo colonizada, ou seja, um processo migratório recente que nós vamos chamar de os brasileiros estão colonizando o próprio Brasil. Então, a região norte, porque existe grandes espaços naturais, como a floresta amazônica, impediu, de fato, por questões naturais, essa ocupação humana, sendo que grande parte da população da região norte está concentrada em duas grandes cidades, que é Belém e Manaus. De fato, não é a região norte. A região norte é a segunda, a penúltima, aliás, a penúltima região mais populosa do Brasil. É a região nordeste? Não é a região nordeste, pessoal. Inicialmente, o Brasil começa a ser colonizado pela região nordeste. O ciclo econômico brasileiro começa no nordeste. Mas o nordeste não foi a primeira região brasileira a se industrializar. Ou seja, o Nordeste, por fatores naturais, por exemplo, o clima do sertão nordestino, fez com que o Nordeste expulsasse, mandasse seus imigrantes para outras regiões do Brasil e não ganhou tanta população como a região Sudeste, por exemplo. Então, apesar da região Nordeste ter a segunda maior população do Brasil, não é a população maior das regiões brasileiras. É a região Sul? Não, não é a região Sul. Região Sul, demograficamente, é a terceira região mais povoada. Mas, apesar de ser uma região povoada, concentrada, existe apenas 3 estados brasileiros. Dessa forma, a região Sul não é a região mais povoada do Brasil. É a letra correta? Sim, é a letra D, o Sudeste brasileiro. O Sudeste brasileiro, por fatores econômicos, como a questão da economia do café, ele alavancou, ele foi o capital inicial que fez surgir as primeiras grandes indústrias na região Sudeste do Brasil, sendo que regiões como São Paulo e Rio de Janeiro se industrializaram primeiro, sendo que essas regiões sendo industrializadas, eles atraíram, chamaram população do seu território. Então, a resposta correta é a letra D, gabarito, letra D. A região sudeste do Brasil é a região mais povoada do território brasileiro. Atividade 3. Qual das áreas abaixo é propícia à fixação humana? Letra A, áreas anecúmenas? Não, pessoal. Áreas anecúmenas, ela é uma palavra grega que quer dizer um local onde não é benéfica para a fixação humana. Então, nós vamos ter algumas áreas que não é propícias a essa fixação. Por exemplo, os desertos brancos, que seria o Ártico, a Antártica, os desertos quentes, que seriam os desertos de Atacama, o deserto do Saara, ou florestas verdes, né, ou desertos verdes, como nós chamamos, no caso, a floresta amazônica. Então, são áreas que não são propícias à fixação humana. É por isso que a população mundial ela é desconcentrada. Em algumas regiões do mundo que é benéfica a essa população. Áreas verdes, não. Eu acabei de falar que áreas verdes, como a floresta amazônica, não é benéfica à fixação humana. Ou seja, ela é uma área anecúmenas. A letra D, o Polo Norte, não, pessoal, não é o Polo Norte. Como eu já citei anteriormente, o Polo Norte é um deserto branco. E devido ao clima, ele se torna adverso à fixação humana. Então, a letra correta é a letra C, áreas ecúmenas, que é uma palavra de origem grega que quer dizer área propícia à fixação humanas, que são áreas geralmente de planície, né, onde há facilidade de alimento, de transporte e, historicamente, por exemplo, o Brasil foi colonizado no litoral, através das grandes navegações. Então, a população brasileira, por exemplo, está concentrada principalmente no seu litoral, devido a essa facilidade, que seria a área de planície, a área propícia à fixação humana. Então, o gabarito correto, a letra certa é a letra C. Agora vamos para a atividade 4.
As principais correntes migratórias atuais ocorrem na direção dos países ricos e desenvolvidos. Essa corrente é formada por letra A, latino-americanos, asiáticos e africanos; letra B, latino-americanos, africanos e ingleses; letra C, latino-americanos, russos e africanos; ou letra D, russos, europeus e japoneses. Então vamos lá, senhores. As correntes migratórias atuais, ela ocorre principalmente de regiões pobres e subdesenvolvidas em busca de países ricos e desenvolvidos. O processo migratório, para ele ocorrer, é necessário dois fatores determinantes. Uma é a atração e outra é a expulsão, ou seja, eu estou expulsando de um local e eu procuro um local melhor. Historicamente, esse processo, podemos dizer de uma palavra mais clara, eu vou sair do local ruim e eu vou procurar um local melhor. Então, o que que acontece? As correntes migratórias elas funcionam principalmente por fatores econômicos. A população do continente da área latino-americana, do continente africano e grande parte do continente asiático, eles migram em busca de países ricos e desenvolvidos. Eles vão atrás de quem? Dos países ricos da Europa, né? E também atrás dos países ricos da América do Norte, no caso, Estados Unidos e o Canadá. Então, essas correntes migratórias, a letra correta é a letra A, do continente americano, do continente africano e do continente asiático. Agora é a hora da revisão. Primeiro, distribuição da população mundial. Pessoal, historicamente, como eu já comentei, a distribuição da população mundial ela é desigual, porque nós temos vários fatores que vão determinar essa população. Fatores históricos, fatores naturais. Então, e também a questão, principalmente a questão histórica. Vamos analisar o surgimento de algumas civilizações. Por exemplo, as margens do rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, historicamente, segundo a ciência, é ali que vai surgir as primeiras grandes civilizações. Essas grandes civilizações, elas são muito grandes, muito antigas, e essa população fez com que grande parte da Ásia, primeiramente, fosse habitada. Então, historicamente, o continente asiático, tendo como a China, o país mais populoso do mundo, e a Índia, o segundo país mais populoso do mundo, é o continente mais populoso, mais povoado do planeta. Então, podemos dizer o quê? Que grande parte da população mundial está no continente asiático. País populoso e país povoado. Dois conceitos, pessoal, nós vamos trabalhar como o Amazonas e Manaus para vocês entenderem melhor como é que funciona. O Amazonas é o maior estado brasileiro, com mais de 1.500.000 km². Mas o Amazonas tem uma população muito pequena com relação ao seu território. Mas, quando você pega Manaus, por exemplo, que concentra mais da metade da população mundial na cidade, nós vamos ter bairros dentro de Manaus muito povoados, ou seja, são bairros que têm muita gente. Ou seja, há um momento que tem que verticalizar, ou seja, construir prédios para ter mais população num local concentrado. Por quê? Porque a cidade ela é muito grande. Mas, em compensação, grande parte do território amazonense não é povoado. Então, nós vamos entender que o estado do Amazonas é um estado não povoado, porque essa população é pequena, é desse tamanhinho, mas a cidade de Manaus é superpovoada porque tem muita população concentrada na nossa cidade. Os países mais populosos do mundo. Os países mais populosos do mundo, pessoal, estão concentrados no continente asiático. China, Índia, depois nós vamos para a América, que é os Estados Unidos da América. Seguindo essa tendência, nós vamos entender que grande parte da população mundial, ou seja, aproximadamente 20% da população mundial, estão concentrados justamente na China e na Índia. Agora vamos trabalhar as áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. Como falei na atividade no texto anterior, nós vamos entender que uma área é propícia à fixação humana e outra área não é propícia à fixação humana. E nesse contexto, nós vamos trabalhar as questões naturais, ou seja, quanto mais amenas for a área, mais amenas com relação a questões de erupção vulcânicas, de tempestades, de temperatura, como o deserto, elas vão criar obstáculos para onde o homem vai se fixar. E tem algumas áreas que ela chama, que permitem essas pessoas a se fixar. Podemos trabalhar a relação Nordeste brasileiro. Nós temos uma área de repulsão, devido ao sertão, o clima severo. Então, grande parte dos nordestinos que migram,
eles vão atrás de uma área que há facilidade de emprego, como o Sudeste brasileiro, ou a facilidade de clima, ou a facilidade de adquirir terras onde ele possa se fixar. Um exemplo claro é a região norte do Brasil. Agora, vamos trabalhar os fatores que influenciam na distribuição da população do mundo. Esses fatores, eles podem ser físicos, né, como eu falei para vocês. Esses fatores físicos é o clima, pode ser o relevo, pode ser o solo, ou seja, o que que acontece nos países onde os solos são férteis? As pessoas procuram esse território, por quê? Porque historicamente são territórios onde eles podem se fixar, eles podem produzir alimentos. Ou seja, áreas que não tem essa condição, como no caso dos desertos, as pessoas não vão migrar para lá, as pessoas vão abandonar esse local. A tendência natural que esses solos férteis concentrem maior quantidade populacional. Como também a geologia. Quando a gente trabalha em geologia, pessoal, nós estamos falando de estabilidade de solo. Ou seja, tem alguns locais onde acontecem muitos terremotos, maremotos, que esses locais, por exemplo, quando você fala do Japão, o Japão é um país que está concentrado entre 3 placas, a Euroasiática, a do Pacífico e da Filipinas. Então esse país, historicamente, devido ao seu local onde ele está fixado, ele sofre constantemente por terremotos ou maremotos. E isso faz com que algumas populações não se fixe nesses locais, devido a esses fatores de estabilidade, de solo, tá bom? Fatores históricos, econômicos e políticos. Vamos trabalhar numa questão muito legal. Por exemplo, acabei de falar da migração dos povos que se deslocam em busca de melhores condições de vida. Para onde que eles vão buscar? Esses países que têm uma estabilidade política, como a Europa, Estados Unidos e o Canadá, e, ao mesmo tempo, eles vão atrás de melhorar de vida, de conseguir um emprego, entrar no primeiro mundo. Ou seja, eles buscam essa migração. Por isso que, constantemente, a Europa e os Estados Unidos estão sofrendo com a questão migratória. Existe lá leis severas contra essa entrada, há uma escolha, né? Nós sabemos que nos países ricos e desenvolvidos existem os bem-vindos e os mal-vindos, que nesse caso a gente pode até citar a fuga de cérebros, né? Você pode ser bem-vindo num país se você tiver estudo, se você for um engenheiro, mas se você não tiver essa condição, dificilmente você vai adquirir um visto de entrada. Ou seja, essa questão migratória também existe a questão do conhecimento, da educação e muito também tem a ver com a questão cultural. Por exemplo, um país europeu, ele vai dar vez com certeza para um migrante que vai em um país democrático, que é um país cristão. Tem também essa questão cultural, não é isso? Por exemplo, na Europa existe uma xenofobia ao povo islâmico, né, ao povo árabe, devido à sua religião. E isso constantemente a gente vê esses atritos nos meios de comunicação. Os deslocamentos de populacionais no mundo. Esse deslocamento, pessoal, como eu já citei no texto anterior, ele vai acontecer principalmente na América Latina, do continente africano e grande parte do continente asiático. Eles vão, como eu já comentei, em busca dos países ricos e desenvolvidos para ter melhores condições de vida. As principais etnias migratórias ao redor do mundo é justamente latino-americanos, africanos e asiáticos. Gostaram da aula de hoje? Muito obrigado por ter me acompanhado. Espero que vocês tenham aprendido os temas relacionados à nossa aula. Espero você na próxima aula. Até lá!